E todos amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3. Fique de pé. Texto bem conhecido. Evangelho de João, capítulo 3. Quando o chefe da sinagoga, o mestre, chamado Nicodemos, foi visitar Jesus, podemos dizer que ele foi visitar Jesus escondido, ele foi de noite. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode ver esses sinais que tu fazes. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá nasceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Pai Santo, te louvo e te bendigo pela tua palavra, por si só abençoada, abençoadora, e aqui estamos mais uma vez para ouvi-lo. Fale ao nosso coração, que nos ajude, para que não pare nenhuma dúvida sobre nós, e eu aqui na qualidade de arauto do Senhor, peço essa ajuda também, que eu não acrescente nada e não tire nada do que está escrito, mas tudo que eu falar e fizer, seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos digam amém? Podem sentar. Aqui fala que foi à noite que esse mestre em Israel, chamado Nicodemos, foi até Jesus. Podemos dizer que ele teve uma boa conversa, mesmo não entendendo, mas ele teve uma boa conversa com o nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez as palavras de Cristo nunca mais deixaram de ecoar no coração daquele homem. Aqui no versículo de número 3 diz: aí te respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes, né? Eu cansei de ouvir isso desde criança: todos são filhos de Deus. E nós acreditávamos que era assim, só que não é. Nem todos são filhos de Deus. Mas o que é isso então? Nascer de novo? Eu posso dizer aos irmãos que a graça de Deus é a ação do Espírito Santo. No versículo 8, Jesus fala assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é
nascido do Espírito. Ou seja, a graça de Deus. Creio que isso fica muito claro quando lemos neste mesmo livro, deste marcadinho aí, só vou virar a página para trás, capítulo 1. Aqui você vai ver a resposta de que nem todos são filhos de Deus. Diz assim, no versículo 12, vamos ler a partir do versículo 10, do capítulo 1, que diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11, veio para o que era seu e seu não recebeu. Está falando dos judeus. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. As pessoas que não creem em Jesus não são filhos de Deus. A resposta está aqui. E ele fala no 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A pessoa pode falar que é filho de Deus, ou filho de Deus, mas não tendo Jesus no coração, isso tudo é de boca para fora. Para ser filho de Deus, tem que se render a Cristo e tê-lo como seu único e suficiente Salvador. Quantas decepções eu posso dizer assim que eu já tive de falar de Cristo com uma pessoa e a pessoa falar, eu não quero. Ela não falou, não quero. Um trabalho que nós tínhamos aqui, que começou com um nome chamado de evangelismo exclusivo, né? Depois nós colocamos o nome de mão amiga. Quero oferecer a Cristo às pessoas. Quero apresentar o plano da salvação. Teve frutos, sim, mas também houve decepção. O fruto foi quando a pessoa, eu quero esse Jesus na minha vida. E a partir daquele instante, essa pessoa passou a ser o quê? Filha, filho de Deus. Mas houve também as decepções, quando a pessoa não quer, não. Eu não quero isso na minha vida agora, não. Então, com a sua boca, ela confessou que não queria. Então, se ela não quis, ela não é filho de Deus. É como está escrito aqui, ó, no versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, se não crê, se não aceita, se não quer, não é apenas uma criatura feita por Deus, ponto. Tudo bem. Mas para ser filhos, tem que nascer de novo. E como é que nós nascemos de novo? Quando há uma metamorfose na nossa vida. Quando o Senhor toca no nosso coração. Quando há aquele brilho dentro de nós. E nós nos rendemos a Cristo. Aí sim, passamos a ser chamados de filhos de Deus. Nascemos de novo. Como diz lá em 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, quando fala que aquele que está em Cristo, uma nova criatura é. Nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então aquela velha natureza passa a ser uma nova natureza. Passa a ser uma nova criatura. Passa a ser chamado de verdade filho de Deus. Mas é necessário nascer de novo, e era exatamente isso o que Jesus estava ensinando e mostrando a este homem chamado Nicodemos. E nós temos que entender que o nosso nascimento não é a observância rigorosa da lei. Saulo de Tarso, antes de ser o apóstolo Paulo, era chamado de Saulo de Tarso. O nome dele era Saulo. Tarso era a cidade da onde ele era. Tarso, ele era dessa cidade. Paulo de Tarso. Depois que ele nasce de novo, ele passa a ser chamado de Paulo. E veio a ser mais tarde apóstolo Paulo. E ele teve que nascer de novo. Não é? Então não é uma prática de um modelo bíblico, não é uma filosofia de vida, não é um meio
de ritual somente do batismo. Não é somente isso não, amado. E não consiste em penitência ou autoflagelação. Não tem como nós fazermos qualquer tipo de sacrifício para obtermos esse conceito de sermos chamados filhos de Deus. Hoje, em muitos lugares, você vê a pessoa para ingressar em determinadas religiões, tem que fazer um determinado sacrifício também. Alguns até de automutilação. Mas a Bíblia fala que isso não tem valor nenhum. Quer ver? Deixa marcadinho aí. Abre lá no livro de Isaías, de número 64. Isaías, antes de Jeremias, você vai encontrar o livro de Isaías. Diz assim no versículo 6 de Isaías 64: mas todos nós somos como um imundo, e olha só, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então não temos como nos justificar perante Deus. Nós estamos aqui, amados, simplesmente pela graça do Senhor que nos alcançou. Não existe nenhum mérito em nós, o mérito é de Deus. Ele, um dia, como diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, né? Ele bateu na porta do nosso coração. E aí o nosso coração abriu, ele entrou para fazer morada, ele não entrou para visitar. Porque a visita vem e vai embora. Ele veio para morar aí. Na minha vida está morando até hoje, há 45 anos. Ele veio para morar. Nós estamos aqui nessa condição de poder sermos chamados filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Então o novo nascimento é o sopro do Espírito em nossos corações, nos convencendo dos nossos pecados. Você vai ver isso lá em João 16, 8. Que o Espírito Santo ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. E também nos colocando sobre a graça de Deus que nos leva à experiência fascinante da justificação pela fé. Por isso eu falei que não existe mérito nenhum. E como lemos aqui nesse livro de Isaías 66, que todos nós somos como imundos, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Quando as pessoas falam, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não devia estar passando por isso, querendo se justificar, não existe justificativa. A Bíblia fala que todos pecaram, todos pecaram, todos pecaram. E isso na pessoa bendita de Jesus Cristo, nós somos alcançados por essa graça. E aqui no versículo, voltando lá para João, capítulo de número 3, no versículo 7, as palavras de Jesus Cristo diz assim: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Nesse tempo de coisas novas, meus irmãos, nós temos que deixar que o Espírito Santo nos leve à linda e fascinante experiência do novo nascimento. Se tem alguém aqui que não fez isso. E nós vemos aqui que Nicodemos era um dos principais de Israel, mestre, mesmo conhecendo a lei de Deus, ele não entendia o que Jesus estava falando, ele não compreendia. Isso não quer dizer, amado, que a pessoa tem tanto tempo servindo a Cristo. Tem muita gente que está servindo a Cristo, dizem, né, que está servindo a Cristo há muito tempo, mas não nasceu de novo, porque continua vivendo na sua velha natureza,
continua praticando as mesmas coisas. Eu me lembro quando eu era novo convertido, e eu tinha um vizinho lá onde eu morava, lá no Genaraí, um senhor, já tinha mais de 40 anos servindo a Cristo, era da Igreja Batista, tradicional, lá dos Pilares. E eu, conversando com esse homem, eu vou aprender a dessa, né? Eu fiquei decepcionado com ele, porque ele falava comigo como se fosse uma pessoa sem Cristo, falando que não concordavam com os cristãos que iam nos presídios fazer visita preso na delegacia, porque lá no país do tio dele, o país da África, quando a pessoa rouba lá, eles cortam uma mão, se roubar de novo, cortam outra mão, e alguns eram jogados em alto mar para serem devorados pelos tubarões. Imagine eu novo convertido querendo falar essas coisas, porque quando eles falavam essas coisas, olha para a Bíblia, mas a Bíblia não manda fazer isso. A Bíblia não fala assim. Ele fala, teu inimigo tiver fome, tu faz o quê? Dá chumbinho? Não, dá de comer ele. Mas não bota veneno na comida, não. Se ele tiver fome, você tem que dar de beber a ele. A Bíblia fala assim. Não manda matar ninguém. E eu fiquei tão assim, decepcionado com ele. Falei, puxa, eu não esperava isso desse irmão, né? Eu esperava aprender, né? Na minha condição hoje, meus irmãos, eu tenho o maior prazer para ensinar os outros as coisas de Deus, né? Porque toda vez que eu ensino, eu lembro do que nós falamos mais cedo aqui, não preguei, mas falei, no versículo 15 do capítulo 10 de Romanos: ó, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, quando você anuncia coisas boas para alguém, as coisas de Deus, né? Deus está te valorizando. Mas quando a pessoa diz que é cristã, o cristão, e faz o contrário, age como uma pessoa cruel e do mundo, age como um juiz, né? Que aponta o erro e condena, não é isso? Você fez isso, por isso você vai condenado a isso. E não é isso que a Bíblia ensina. Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, quando você ouvir falar, todos são filhos de Deus, não são. Todos nós somos criatura feita por Deus. Somente passamos a ser filhos de Deus depois que nos rendemos a Cristo. Aí sim. Se não houver essa rendição, como eu falei, de nós fazermos trabalho de evangelismo, e a pessoa fala, não quero não, tudo bem. Continua sendo uma criatura feita por Deus. Só que isso tem um preço lá na frente. Eu não sei, mas talvez hoje aqui tenha pessoas que conhecem a Bíblia, mas ainda não nasceu de novo. E quando a pessoa conhece Jesus de verdade, nada mais importa. Essa pessoa quer ficar no máximo ao seu lado. Mais cedo aqui era o que? Ele disse às 3h30, eu estava lá em cima. Nós tínhamos a reunião das 4 aqui. Eu estava meditando uma coisa de Deus, as coisas de Deus, não senti mover de Deus ali. Eu comentei com a Luciana. Eu estou meio bambo assim, porque eu estava sentindo muita coisa de Deus ali em cima. E você quer mais. A gente quer mais de Deus. Quando você tem experiência com Deus, você quer mais. Não quer dizer que você é uma pessoa perfeita, sem defeito. Não é. Nós temos defeito. Mas com todos os defeitos, Deus nos escolheu. Deus me escolheu, Deus te escolheu. Com o meu defeito e com o seu defeito. Então você, quanto eu, somos pessoas privilegiadas. Com todos os problemas que temos, dificuldades que temos, Deus nos escolheu. Ponto. E ponto. Abra comigo aí no livro de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, nós estamos em João, só voltar. É o capítulo anterior. Lucas 10. Uma passagem aqui interessante, que muitos também já conhecem. Lucas 10, versículo de número 38. Aqui eram duas irmãs que haviam hospedado Jesus. Essas irmãs
de Lázaro, que mais adiante, no capítulo 11, lá na frente, Jesus vai para ressuscitar esse Lázaro que havia morrido, né, já cheirava mal 4 dias, mas aí é outra história. Mas aqui no versículo 38 de Lucas 10 diz assim: indo ele de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Isso aqui é interessante, porque muitas vezes as pessoas se ocupam com muitas coisas e não têm tempo para Deus. Isso aqui é um exemplo clássico. Mas essa irmã chamada Maria, ela queria ficar ali sentada a ouvir Jesus a ensinar. Ou seja, essa mulher havia nascido de novo. O nascido de novo, ele quer estar dentro, ele não quer estar fora. O nascido de novo não vê calor, não vê frio, não vê chuva. O nascido de novo, ele quer fazer o que tem que ser feito. Nós temos incentivado os irmãos, como eu falei domingo passado, pós o evangelismo que fizemos no sábado anterior, do evangelismo, porque a ordem foi esta. A ordem foi esta: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa foi a ordem. E muitos não querem isso, mas essa foi a ordem que o Senhor nos deixou. Nós deixamos lá, sair se você quiser depois, tem um bocado lá de folheto lá, carimbado. Você pode levar um bocado para o seu trabalho, para a sua escola. Faz a sua parte. Se a pessoa vai rasgar, jogar fora, isso não é problema seu. Se ela vai se render a Cristo, não vai. Se ela vai nascer de novo, não vai. Isso não é problema seu. Você fez a sua parte. Quem vai convencer ela do pecado, da justiça e disso é o Espírito Santo. Mas você fez a sua parte. E a melhor parte, meus irmãos, é estar perto de Deus e fazer a vontade de Deus. É querer estar com Ele. E quando nós queremos estar com Jesus, há a testificação dentro de nós que nós somos filhos de Deus, que nós nascemos de novo. Porque muitas vezes também as pessoas gostam até de estar na igreja. O ambiente é um ambiente familiar, os irmãos são hospitaleiros, né? A conversa é boa, a mensagem é boa, eu me sinto tão bem, não é? Mas não é só isso. Não é só isso. Seguir a Cristo não é um passeio no parque. Há um preço a ser pago. E nós precisamos ter essa certeza dentro de nós. É você orar a Deus: Senhor, coloca dentro de mim essa sede, essa fome. Acende a chama, Pai, que um dia brilhou dentro de mim. Que realmente eu tenha essa sede, essa fome. Porque Maria aqui tinha essa fome. E a irmã dela estava preocupada com outras coisas, não que não era necessário arrumar a casa. Não é isso que eu estou dizendo. E nem o que Jesus quis dizer a ela. Mas o que Jesus falou, a partir do versículo de número 41, aliás. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, ainda andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Queridos, são muitas coisas a nos preocupar. Nós já estamos já no final, já chegando no final do mês de setembro, faltando apenas 3 meses para terminar o ano.
piscar de olhos. Antes do advento da internet e toda essa tecnologia avançada que existe, pelo menos a impressão que se tinha, os mais antigos vão lembrar, o ano demorava a acabar. Que saudade da rabanada que eu ficava quando acabava o ano. Eu tinha uma madrinha que ela fazia um bolinho de carne. Que bolinho de carne era aquele, meu Deus? E eu ficava pensando, era criança, adolescente, só no ano que vem. Final do ano que vem, agora que eu vou comer rabanada e bolinho de carne. E demorava o ano a acabar. Agora, com toda a facilidade que a gente tem, é rápido. Né? Deveria sobrar mais tempo para a gente, não deveria? Deveria. Mas infelizmente, parece que as coisas aceleraram. Todo mundo vive acelerado. Todo mundo, até os crentes. Né? Mas a Bíblia fala: aquietai-vos. O salmista fala sobre isso, né? Aquietai-vos e saber quem eu sou Deus. Salmo 46. Sou exaltado na terra, sou exaltado em internações, sou exaltado na terra. Aquietar, Deus manda nos aquietar. Deus manda nos aquietar. Mas como tem sido difícil nos aquietar diante de tanta coisa, tanta dificuldade, né? Estou com os problemas para resolver lá onde eu moro, mas eu falei: quer saber? Eu vou me aquietar, eu não vou me estressar com isso não. E agora estou tomando suco de, né, beterraba com limão. Pega um limão, bate ele todo com beterraba, uma delícia, né? Enfim, e senão, se você se deixar que as coisas entram dentro de você, né, como Jesus fala, né, lá no, sempre falo isso aqui, né? No próprio livro de João, capítulo 11, mais adiante, no capítulo 28, vinde a mim, todos vós, estás cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso de quê? Da vossa alma. As pessoas estão todas preocupadas, cheias de problemas. Como eu sempre falei, se resolve um, tem uma fila esperando a vez. E às vezes chega a dor numa tacada só. E se você não tiver cuidado, já está estressada, já tem que tomar remédio. Eu não quero me permitir isso não, meu irmão. Eu quero me aquietar. E viver até o dia que Deus achar que eu devo viver, mas continuar fazendo a obra do Senhor. E de ter a certeza no meu coração que eu nasci de novo. Que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Não sou perfeito, não somos perfeitos. Mas nós temos um Deus vivo e poderoso que cuida de nós. Amém? Um Deus santo, né? Esse Deus que tem cuidado de nós, esse Deus que tem cuidado da nossa família, é esse Deus que preservou a nossa vida durante todo esse período de pandemia, onde a morte bateu a porta de muitos. E se nós estamos aqui, queridos, é pela misericórdia do Senhor. Como diz o livro de Lamentações, né? Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo 21, diz que a misericórdia do Senhor é que é a causa de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada dia. Grande é a sua fidelidade, diz o Senhor. Portanto, esperarei nela. Então, Deus é fiel a todos nós, tem sido fiel a todos nós. De vez em quando aparece um probleminha, está tudo muito bom, está tudo muito bem, do nada aparece um negócio, né? Pressão, ainda mais com esse calor agora, a pressão dá uma subida, você tem que baixar a bola da pressão, tentar regulá-la, né? E assim a gente vai caminhando, a gente vai vivendo de fé em fé, de glória em glória, cada dia. Como dizia assim antigamente na Rádio Relógio, cada minuto que se passa, né, é um milagre que não se repete. E é isso aí, meus irmãos. Que você tenha essa certeza no seu coração, que você realmente nasceu de novo. Que você
é uma nova criatura em Jesus. Se você não tem essa certeza, e se quiser, vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus por você. Eu quero realmente ter Jesus na minha vida de uma vez por todas. Eu não quero viver uma vida dupla. Eu não quero, como muitos falam, ficar em cima do muro. Não, eu quero Jesus. Eu, quando me converti, eu falei, eu quero Jesus para sempre. E algumas canções que nós entoamos aqui na igreja, nós falamos que é assim, para sempre. Tem que ser para sempre. Não pode ser meia boca, de vez em quando. Tem que ser para sempre. E aí você vai viver e vai ter uma vida plena com o Senhor. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos orar, querido Deus. Pai Celestial, te louvamos, te bendizemos pela tua palavra. Queremos te dizer, ó Deus, que outro bem nós não possuímos senão a ti somente. E somos gratos ao Senhor porque um dia o Senhor nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. Porque um dia, ó Deus, o Senhor nos tirou de um poço de perdição. O Senhor nos tirou, ó Deus, de um tremedal de lama. Por isso que aqui estamos, como novas criaturas em Cristo Jesus. Nos guarde, nos livre de todo mal e não nos permita que venhamos a cair para a direita ou para a esquerda, Deus, ou muito menos voltarmos para trás. Que possamos continuar aí em frente, como disse o apóstolo Paulo, no capítulo 4 do livro de 2 Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que todos nós possamos fazer isto, que todos nós, ó Deus, possamos levar a nossa vida cristã a sério, entendendo que um dia não vamos mais estar nesse contexto de mundo, de terra. Nós vamos estar numa outra esfera, nós vamos estar num outro patamar, vivendo uma vida plena contigo, aonde a dor, a tristeza, a morte não vai mais nos alcançar, porque o Senhor vai enxugar nos nossos olhos toda a lágrima. Eu te peço isso, Deus, te peço isso no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique de pé. Querido Deus, muito obrigado. Leva-nos em paz aos nossos lares, Deus. Conduza-nos, Senhor, com a tua paz, proteção e segurança, nos concedendo uma noite tranquila e nos dando sono reparador. Que amanhã seja um novo dia para todos nós, independente, ó Deus, se vamos levantar com o pé direito ou com o pé esquerdo, mas que o Senhor esteja do nosso lado, nos guiando, nos protegendo em tudo que iremos fazer e falar. Que esta semana que começou hoje, por sinal, a última semana desse mês de setembro de 2023, seja uma semana regada pela tua presença, regada pelo teu Santo Espírito sobre nós, que possamos testemunhar de ti, onde quer que estivermos. Eu te peço isso, ó Deus. Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe e te guarde e te dê a paz. Amém? Boa noite e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Boa noite para todos.